Olá, sou a doutora Lívia Vieira, ginecologista especializada na saúde da mulher 40+, com uma abordagem integrativa. E hoje está no ar o nosso podcast Menos Pausa. O podcast Menos Pausa foi criado com o intuito de tirarmos todos os mitos e tabus que envolvem os temas da mulher 40+, para que tenham informações de qualidade e para que entendam que essa fase não é o fim, e sim uma pausa para uma nova etapa da vida da mulher. E desde já, se você tem uma amiga que está passando por essa fase, compartilhe com ela para que ela também não perca todas as informações que vamos começar agora. Hoje o nosso podcast tem como tema principal a importância da atividade física bem orientada para todas as mulheres com mais de 40 anos. E as minhas convidadas de hoje são especialíssimas, muito queridas e super competentes, educadoras físicas, e eu vou apresentar uma por uma para vocês. Leila Barros, formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia Biomecânica pela FAMERP, pós-graduada em Medicina Desportiva em Catanduva, com especialização em Bioquímica da Nutrição pela Unicamp, personal trainer e sócia proprietária da Academia Corpore há alguns anos. Bem-vinda, Leila, ao nosso podcast. Obrigada, Lívia. Obrigada por estar aqui nesse momento tão importante, né? Para a gente compartilhar informações que vai beneficiar muitas mulheres que estão precisando, tenho certeza, hein? Com certeza. E nossa querida Bia Silveira, formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, personal trainer na Corpore e sócia diretora há 20 anos. Bia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Lívia. Putz, é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Obrigada pela confiança, pelo convite. Estou muito feliz. E parabéns pelo teu podcast. Obrigada. Vai ser um momento muito enriquecedor para todo mundo que está nesse meio de 40+. E a gente vai começar mostrando alguns dados um pouco alarmantes. No Brasil, nós temos uma estatística atual que mais de 30% das mulheres são consideradas sedentárias por não atingirem o mínimo que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que são 150 minutos semanais de atividade física. Isso nos deixa bastante preocupado, porque esse nível de sedentarismo compromete muito a saúde cardiovascular, mental, hormonal, a saúde como um todo, né? E a nossa ideia é que a gente estimule essa prática e mostre hoje para vocês como fazer isso e o porquê fazer isso durante toda a vida, mas principalmente após os 40 anos, pensando na saúde feminina. E eu queria começar conversando um pouquinho com vocês que já passaram pela fase do climatério, que são aqueles anos que antecedem a última menstruação da vida da mulher e que já passaram pela última menstruação da vida de vocês, que é a menopausa, e como foi esse período, né? E o que vocês fizeram para entender e para passar por todas as transformações físicas, emocionais, comportamentais que a mulher tem. E vai passar, e todo mundo vai passar, mas cada uma vai agir de uma forma, cada uma vai enfrentar de uma forma. E a história pessoal de vocês com isso é muito grandiosa. Eu tenho certeza que várias mulheres vão se identificar e com certeza vai ajudar muita gente. Aos 44 anos, após ser diagnosticada com câncer de mama, né, após alguns exames, soube-se que o meu tumor era sensível aos hormônios estrogênio e progesterona, né? Então, a partir daí, a gente teve que fazer um bloqueio, né, desses hormônios. Logo em seguida, a minha cirurgia, eu já comecei a fazer o uso de um comprimido diário, e isso foi por 5 anos. Então, eu tive uma menopausa induzida, né? Então, foi aos 44 anos ali que eu já passei por esse processo aí, mas eu estava preparada fisicamente e eu tive que me apoiar na atividade física para estar mentalmente também, para que a minha saúde mental continuasse aí, depois de tudo isso que aconteceu comigo, né? Depois de ter esse diagnóstico e ainda começar a sentir de uma forma assim brusca, né? Todos os sintomas
que são aí da menopausa, que para toda mulher é inevitável, né? Não escolhe uma ou outra. Então, assim, a atividade física que eu já vinha praticando e que eu pratiquei depois foi fundamental nessa fase. E é importante falar, né, que no caso da Leila, como ela teve o câncer de mama, isso é uma contraindicação absoluta ao uso de hormônios na reposição. Então, ela teve que intensificar mais ainda aqueles hábitos que a gente sempre fala, que independente de você fazer a reposição ou não, eles são essenciais para a mulher pré e pós-menopausa, que são os hábitos alimentares, sono adequado, controle de estresse, prática regular de exercício. Então, tudo isso a Leila já fazia e ela intensificou mais ainda porque ela sabia e foi orientada da importância disso para minimizar os sintomas. Com certeza não zerou, né, Leila? Muitos sintomas você teve que conviver com eles e dando o seu jeito, né? Sim. Então, claro que alguns fitoterápicos a gente consegue usar, alguns nutrientes, vitaminas, suplementos, né? Mas, com certeza, esse equilíbrio de neurotransmissores com a atividade física, a produção endógena de testosterona com o estímulo muscular. Então, Sim. tudo isso ajudou muito nos sintomas, né? E essa questão do equilíbrio emocional também, né? Com certeza. Essa foi a parte fundamental. É um antidepressivo sem efeito colateral, natural, né? Natural, é que tá ali, ó, para todo mundo, né? Exatamente. Então, para mim foi assim, essencial, Lívia. Que legal. E você, Bia, conta pra gente como que foi sua experiência aí com a menopausa. Então, eu tive a menopausa, entrei em menopausa com 47 anos, né? Então faz 10 anos que eu já sou uma senhora menopausada. E assim, o único sintoma que eu tive mais forte foi uma perda de energia momentânea, mas o que eu fiz? Eu já estava começando um tratamento fitoterápico na época, e eu associei esse fitoterápico com uma alimentação. Sempre fui muito chata, né? Muito certinha com a minha alimentação. Então, eu pus na minha cabeça que eu ia ficar trichata com a minha alimentação, então eu ia cuidar muito mais e redobrar os exercícios. O que eu já fazia, sempre fiz regularmente, então eu me esforcei, me esmerei muito mais ainda nos exercícios. E olha, hoje eu me sinto super bem, tenho muita energia, aliás, eu acho que eu tenho muita energia de sobra e estou muito bem, passo muito bem, me dou muito bem com a menopausa, apesar de todas as dificuldades que a perda dos hormônios trazem para a gente. Então, é legal a gente ver, porque assim, nenhuma das duas aderiu à reposição hormonal, tá? Uma por opção, a outra porque não podia mesmo. Só para te dizer, eu optei por não fazer a reposição porque eu tenho um histórico de câncer da minha mãe. Então, eu tenho um pouco de receio, na verdade. É que, assim, essa história de história familiar de câncer, a gente, hoje, não é uma contraindicação absoluta, né? Então, a gente senta, avalia, faz testes genéticos, avalia cada história individual, para a gente poder ver se vai entrar ou não com a reposição, mas ela não é mais uma contraindicação absoluta, como no caso da Leila, que teve história pessoal do câncer de mama. Então, a gente sempre vai buscar individualizar cada caso. E naqueles casos que a gente não for entrar com a reposição hormonal, os hábitos que devem ser estimulados para todas, eles têm que ser muito mais intensificados. E eles dão resultados, então, com as duas, dá para vocês verem que tem resultado sim, e na prática, não é só na teoria, não é só papo de médico, não é só estudo científico, né? E a gente tem muitos estudos mostrando que esses sintomas, eles interferem sim, os exercícios interferem sim nos sintomas, né? Então, isso não é um achismo, a gente sabe, né, que tem a vasodilatação, que tem o aumento, né, do retorno venoso para o coração, estimulando a bomba cardíaca, prevenindo a hipertensão, né, porque vasodilata. Então, a gente tem esses benefícios comprovados, né? Então, a gente sabe que não é um papo de médico, é uma coisa que acontece mesmo. E alguns sintomas que a gente vê, assim, de cara uma melhora com aquela paciente que não fazia exercício físico e começa a fazer, são os fogachos, né? Então, os calores noturnos com a intensificação dos exercícios melhora muito, e os sintomas mentais, emocionais, assim, são gritantes, né? Porque a gente vai aumentar a noradrenalina, melhora a serotonina, a gente vai ter aquela dopamina dando euforia, melhor controle da irritabilidade. Então, esses sintomas são muito nítidos.
Mas a gente tem várias formas de fazer esse exercício, né? E uma coisa que a gente quer desmistificar e explicar mesmo para as mulheres é qual que é a diferença e qual que é a vantagem e desvantagem de um ou outro tipo de exercício, né? Então, tem os exercícios que a gente sabe que são de força e resistência, e a gente sabe que esse exercício ele vai ter uma vantagem em relação a outros. O que a gente pode falar que, ó, esse é o tipo de exercício que é de força e resistência? A gente precisa primeiro entender que todo o trabalho de resistido, né, que é a famosa musculação, vai trazer benefício para a mulher. Entendeu? Não importa se ele é de força, se ele é de resistência, se ele é de hipertrofia. A gente precisa desmistificar isso. Por quê? Porque qualquer um, dependendo do seu objetivo, do objetivo de cada mulher, ele vai ter o seu benefício. Então, eu acho que é muito interessante a gente tratar tanto a força, como a resistência, como a hipertrofia, como um trabalho resistido. O que a mulher precisa? Ela precisa de um trabalho que tenha uma resistência externa para que ela vença no movimento. E isso vai beneficiar. Tá? Isso vai ser benéfico para os ossos, ela vai ter um aumento de massa óssea e densidade óssea, assim como ela vai ter um aumento de massa muscular também. E o que é mais interessante de todo o trabalho muscular, seja ele de resistência, de força e hipertrofia, que isso é só uma nomenclatura, você ganha os benefícios da queima calórica em repouso. Então, isso é muito interessante. É o famoso aumentar o metabolismo, né? Exatamente. Você acelera o seu metabolismo, você tem essa queima calórica em repouso. Exato. E o que a gente sabe dessa questão dos exercícios de resistência em relação à segurança nessa paciente que está começando? A gente pode começar qualquer tipo de exercício, ou tem exercícios que são mais indicados para essa mulher que está começando? Ela pode fazer, a mulher que está começando, né, que saiu do sedentarismo, que está muito tempo parada, ela pode fazer qualquer tipo de exercício, desde que num lugar que seja seguro, que seja confiável, onde ela possa treinar, e com um profissional adequado, um profissional de educação física adequado para orientá-la. Diante disso, ela pode fazer tanto exercício de resistência, quanto de força, quanto de hipertrofia. Esses termos não interferem. O que interfere é uma orientação adequada, Lívia. Perfeito. É lógico que ela vai ter que começar devagar, de acordo com a condição física dela. Mas o principal, ela precisa estar com uma orientação segura. Não replicar aquele vídeo do YouTube, né? De jeito nenhum. Nem seguir a blogueira que a gente, né, muitas vezes sabe que para ela ali, toda atividade física tem que ser individualizada para você. E a gente estava batendo um papo aqui, eu e Bia antes, a gente estava falando, né, que muitas vezes a mulher, quando a gente fala hipertrofia, a mulher assusta, né? A mulher assusta. Opa, não, mas eu não quero ficar musculosa. Como se fosse tão fácil assim, principalmente na fase dos 40 anos, onde a perda muscular, né? Onde a perda muscular é assim, ó, inevitável, assustadora. Então, assim, a mulher, ela precisa ter uma base muito boa, né? Então, ela começar ali, como a Bia falou, com um profissional capacitado, para que ela tenha uma base, uma estrutura muscular para ela suportar cargas, para o treino começar a ficar mais intenso, mas isso gradativamente. Então, quando a gente fala em hipertrofia, a mulher não precisa assustar. Por quê? Porque se ela for num lugar confiável e que ele faça uma base com ela, né, já colocando pesos, mostrando como é que é uma postura, uma contração muscular adequada, como é que é, então assim, ela não precisa se assustar, que ela vai conseguir aumentar a carga e aí diminuir os efeitos aí da perda muscular, que é acima dos 40 anos e principalmente quem, né, tá nessa fase da menopausa. Então, é um aliado para a gente combater os sintomas, sim, da menopausa, principalmente da perda muscular. E quando a gente fala dessa diferença, está mais relacionada à intensidade e número de repetições. Isso, intensidade então, e volume. Então, o mesmo exercício, ele pode servir para as duas coisas, sim, não é isso? Sim, Vai depender de como ele é prescrito pelo profissional, sim, né? Sim. E o ideal é, então, a gente, só para as mulheres entenderem, é a gente começar com uma base para definir aquele músculo, para depois hipertrofiar nas pacientes que têm indicação, que querem, mais ou menos isso. Exatamente isso, mesmo porque se você conseguir colocar um trabalho de hipertrofia, de força,
para uma mulher, principalmente nesse estágio da vida, ela vai ter muito mais benefício. Com certeza, a médio e longo prazo, É aquilo né? que você falou, liberação daí da endorfina, serotonina, dopamina, tudo isso acontece. Isso aí vai favorecendo ainda mais, né, a mulher a não sentir tantos esses efeitos aí, que são os sintomas aí da menopausa. Perfeito. E em relação a esse treino muscular, a gente já deixou muito claro que é super necessário. E os aeróbicos? Entram também com grande importância nessa fase pós-40? Sem dúvida, porque você precisa dos dois. E se você puder associar no mesmo treino os dois, melhor ainda, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais com a Leiloca, inclusive. Você tem um monte de benefício, mesmo porque a gente tem a perda gradativa até zerar o nosso famoso estrogênio. E o estrogênio é danadinho, ele participa de um monte de processo. E um deles é essa elasticidade dos vasos sanguíneos. Se você não tem estrogênio e eles perdem essa elasticidade, você está sujeito a um monte de outras complicações, né? Inclusive as plaquinhas de colesterol. E aí você consegue ter, na atividade física aeróbia, um aliado natural para aumentar essa capilarização, para você construir vasos novos e você aumentar e deixar mais livre e um maior acesso do fluxo sanguíneo. Então, esse já seria um benefício gigantesco. Fora os outros benefícios que a atividade traz para combater a gordurinha, principalmente essa gordura abdominal localizada que a mulherada menopausada apresenta, né? Essa tendência ao diabetes, porque esse estrogênio também está ligado diretamente à insulina. Com certeza. Então, tem tanta coisa, você aumenta a glicemia quando você entra na menopausa. Então, tem tanta coisa que o trabalho aeróbico também beneficia, e só colocando uma observação também, bem orientado. É isso que eu ia perguntar. Quais tipos, assim, são mais indicados para essa mulher? Para a gente ter esse ganho cardiovascular, esse aumento, sem perder tanto tempo, né? Lá na esteira, né? Andando a 7 por hora. Isso aí é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? Por exemplo, o caminhar, para mim, para eu que já... É atleta de bike. Para mim, que já tenho uma atividade intensa, né? Eu faço ciclismo, né? Então, assim, a caminhada, ela não vai ter essa intensidade que eu preciso, né? Não vai aumentar os meus batimentos cardíacos. O coração é um músculo. Sim. Né? Quanto mais treinado, maior vai ser a capacidade dele. Então, assim, se eu ficar caminhando, os meus batimentos não vão alcançar os mesmos que eu alcanço treinando o meu ciclismo, como eu faço em alta intensidade. Mas para uma mulher que nunca fez e que quer começar, é sim um benefício para ela. Porque assim, nós estamos falando aqui para todas as mulheres que estão nos ouvindo, a gente não sabe se ela está acima do peso, a gente não sabe aqui se ela tem algum problema ósseo, articular. Então, a gente tem essa responsabilidade de orientá-las, né? Que se ela está parada, ela deve sim começar com uma caminhada. Então, a Organização Mundial de Saúde, né? Ela define a atividade física como qualquer movimento corporal produzido pela nossa musculatura que vai gerar um gasto energético. Isso aqui e ela diz que a gente precisa de 150 minutos por semana, né? Então, essa mulher sedentária que está nos ouvindo, ela pode sim começar com uma caminhada, tá? Vai lá, todo dia, 30 minutos na primeira semana. Na segunda semana, 3 vezes por semana, aumenta para 50 minutos. Então, ela já vai aumentando essa intensidade. Isso é para ela. Agora, para nós que já treinamos, aí a gente tem que partir para uma atividade mais intensa, tá? E eu vou te dar uma dica de quando você já passa para a fase, eu já não sou mais tão sedentária, mas eu já estou aguentando mais. Intercala a corrida com a caminhada. Aí um dia você faz mais, no começo faz mais caminhada, aí você corre menos. Depois você já vai correr mais e caminhar menos, tá? Então, isso aí para você que está em casa nos assistindo e que está ainda para começar, é uma dica para você.
Tá bom? Aí depois escolha aí. Pode ser uma bike, pode ser continuar na corrida, pode ser uma natação, Uma dança. dança. Mas não esqueça, a musculação aliada com a parte cardiovascular é o que vai te trazer muito mais benefícios, mesmo para você que é sedentário e está começando. É porque é muito comum ouvir assim, né? Eu ouço muito no consultório. Então, eu não comecei na musculação ainda, porque eu tô me preparando com a caminhada. E isso é completamente errado, porque você deveria começar com a musculação para se preparar para a caminhada. Por quê? Porque a gente tem que criar aquilo que vocês falaram, a base muscular, o fortalecimento muscular, para que a gente não sobrecarregue as articulações. E é muito que a gente vem observando nessa moda, nessa onda dos beach tênis da vida, né? Então, estou recebendo muito no consultório pacientes com lesões, porque no condomínio ou na praça, com amigas, começaram a jogar beach tênis, que é um esporte aeróbico, com muito impacto em cima das articulações e zero preparo muscular prévio. Então, isso é muito ruim. Então, é importante se movimentar, mas a gente tem que lembrar de cuidar dessa base, né? Então, a musculação, ela é essencial para a prática do exercício aeróbico, porque a gente tem que ter essa base de sustentação fortalecida para não ter nenhuma lesão, para não sobrecarregar articulações, mais ou menos e por até aí, a musculatura, né? Quando a gente treina, as freadas bruscas que você tem ali para pegar uma bola, pegou. Isso aí gera muita lesão, então você precisa estar com a sua musculatura sempre fortalecida. Braços, né? Você vai sacar, você vai dar tudo, Ombro, tudo, né? tudo. Muita lesão Ombro, de cotovelo, ombro, né? quadril, joelhos. Então, Todo assim, esporte, né? gente, para todo esporte, a gente usou como exemplo o beach tênis, mas todos os esportes, a base é a musculação. Então, assim, ó, você precisa fazer exercícios resistidos. Exercícios resistidos, você precisa ter aí uma força exercendo aí sobre o seu corpo, sobre a ação da gravidade. Tudo isso você precisa para melhorar a sua musculatura. Pois é, eu que sou uma praticante de final de semana de beach tênis, se eu não fizesse o preparo muscular, eu tenho certeza que já teria me lesionado muitas vezes, não uma só. E é o que a gente mais vê. Exatamente. Pessoas lotando consultórios de ortopedista, clínica de fisioterapia, com lesões provocadas por esportes, né? E o beach tênis está na crista da onda hoje em dia. Uhum. Então, ele está aqui na Berlinda por isso. Nenhum preconceito, porque, como eu disse, eu adoro. Mas se você não faz um fortalecimento prévio, você vai ter lesões. E eu acho que a musculação, né, em qualquer fase da vida, principalmente se você começa para fazer um trabalho preventivo, ela é um tesouro que você aliada, tem. Né, ela é um sempre. tesouro e realmente é uma aliada para que você tenha um envelhecimento com qualidade. Não, e te prepara para tudo, né? No meu caso, com 44 anos, depois que eu soube desse diagnóstico, se eu não tivesse ali preparada, tanto o meu condicionamento físico, quanto a minha musculatura preparada, quanto o meu corpo preparado, como é que seria, né? Então, a gente nunca sabe o amanhã. Então, esteja sempre preparada. A mulher precisa se cuidar, precisa. É assim, ó, de fundamental importância que você deixe assim, a atividade física como sua prioridade. E a gente brinca que, assim, na menopausa, a gente vai estar colhendo a poupança de músculo que a gente cultivou durante a vida. Porque é muito mais difícil você criar massa muscular pós-menopausa, né? Agora, aquela paciente que chegou na menopausa sedentária, ela vai ter que ralar muito mais do que aquela que veio fazendo exercício muscular a vida toda, né? Sem dúvida. Então, essa é a importância da gente criar esse banco de músculo nessa paciente que não chegou na menopausa ainda, para que ela tenha menos sintomas, mais benefícios e menos riscos, né? Por isso que ela precisa procurar um profissional adequado, porque ela precisa estar mais motivada do que nunca. Exatamente. Então, ela precisa de treinos que sejam motivacionais, criativos e alguém que seja parceiro dentro de um treinamento, de preferência individualizado, alguém que seja parceiro dessa pessoa para motivá-la em todos os sentidos, até mentalmente, emocionalmente, que isso é super importante também. Com certeza. E essa paciente, a gente precisa salientar que o ganho de massa muscular, ele não depende só de ir lá e praticar atividade física. Ele depende de muita coisa ao redor. Então, a massa muscular, ela só vai se desenvolver se a gente tiver
uma boa nutrição, com níveis adequados de carboidratos bons, de proteínas adequadas para aquele peso, altura, idade, que isso um bom nutricionista pode fornecer essas orientações, um sono adequado. Então, isso faz parte daquela construção muscular. É claro que a gente tem, com a perda do estrogênio, com a perda da testosterona, da progesterona, a gente vai ter uma dificuldade maior de fazer essa massa muscular. Então, muitas vezes, vamos entrar com a reposição? Sim, mas ela não é milagre. Ela é um adjuvante a todo esse hábito que deve ser construído e que quem faz é a mulher. E em relação ao sono, eu queria falar um pouquinho mais, porque é uma coisa que muita gente fala, você tem que dormir bem, tem que dormir bem. Mas o que é dormir bem, né? Dormir bem não significa eu dormir 8 horas por noite. Porque se eu dormir da meia-noite às 8, não é igual do que eu dormir das 9 às 5, por exemplo. Por quê? Porque à noite a gente tem a produção de vários hormônios. Um deles, a melatonina, que ela vai respeitar o ciclo circadiano, e esse ciclo circadiano é o sol. Então, a partir do pôr do sol, a gente vai tendo uma queda fisiológica natural do cortisol, e ele vai dando espaço para que a melatonina seja liberada. Só que a nossa melatonina, ela só vai ser liberada quando a gente tem o sono profundo, quando a gente está de olhinho fechado, mais ou menos 1 hora depois do horário que foi dormir. Ela tem permissão para ser liberada entre 9 da noite até as 5 da manhã. Mas se você não estiver dormindo no sono profundo, ela não vai ser liberada. E quanto mais melatonina a gente liberar, mais benefícios dela a gente vai ter. Então, a melatonina está relacionada com o detox de todas as células que são danificadas no decorrer do dia por agrotóxico, nutrientes que são metabolizados, restos de metais pesados de produtos que a gente consome, a própria poluição ambiental, alguns medicamentos que a gente precisa usar e que vão ser metabolizados pelo fígado, e a melatonina que faz essa faxina no nosso corpo, ela interfere com a produção de outros hormônios, ela ajuda na imunidade, ela controla o humor, ela controla a vontade de comer açúcar e carboidratos ao interferir com o metabolismo da grelina. E além da melatonina, à noite a gente tem a produção do hormônio de crescimento, que auxilia no metabolismo, na queima de gordura. A gente tem um aumento da testosterona. Então, é muito comum eu ouvir no consultório, minha libido tá ruim, mas é uma mulher. Primeiro, que não faz exercício muscular, que o músculo é um potente estimulante de testosterona, e ela não dorme bem. Então, se a mulher não dorme bem e a testosterona é produzida à noite, óbvio que a testosterona dela vai estar ruim, óbvio que ela não ganha massa muscular, óbvio que a libido dela está ruim. Então, adianta eu passar a testosterona para essa mulher? Não, ela precisa dormir melhor, ela precisa comer melhor, precisa fazer exercício muscular para que ela tenha uma melhora desse déficit de testosterona. Então, uma coisa está acompanhada com a outra, nada é separadinho. Então, é importante sempre a gente salientar isso e estimular a importância desses bons hábitos, porque eles vão interferir, sim, com ganho de massa muscular. Tô cansada de ver no dia a dia do consultório. Doutora, me dá alguma coisa para criar massa, porque eu tô indo na academia, tô comendo bem. Só que assim, é uma paciente que bebe uma taça de vinho todos os dias, é uma paciente que fuma de vez em quando 1, 2, 3, 10 cigarros, é uma paciente que não dorme, que fica trabalhando até 1 hora da manhã. Gente, não existe milagre. Tem que ter um ritmo, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma organização. E principalmente pós-menopausa, porque vai ser muito mais... O caminho é muito mais árduo para ter um resultado legal, né? Com certeza. Então, algumas coisas que a gente ouve muito no dia a dia é assim, essa gordurinha que eu criei aqui na menopausa. Criei com todo carinho. E ela tá aqui crescendo sem eu fazer nada, porque isso acontece mesmo. Então, eu vejo, a paciente fala, Lívia, eu tô comendo a mesma coisa, eu tô fazendo os mesmos exercícios e eu tô com uma gordura abdominal que eu não tinha. Da onde isso veio? Para até quando isso vai crescer? O que a gente pode orientar de dicas, de exercícios que podem contribuir para ela ajudar nessa queima de gordura abdominal? É fazer aquele monte de abdominal? 1, 2, 3, 4, 10 séries, 50 séries de abdominal? Eu tenho 2 dicas de ouro para essa mulher. Primeiro, as massagens redutoras e modeladoras de os gels redutores. Nossa! Pode acreditar. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Ia ser fácil, né? Todo mundo ia ser sarado. Se tá difícil, como eu sempre falo, se tá difícil para quem treina, imagina para quem usa gel redutor. Nossa. Não dá certo. Olha, nada contra, né?
Mas se a mulher não pegar no pesado, gente, não vai ter solução. E pegar no pesado é assim, fazer o treino adequado. A gente falou aqui várias vezes da importância do treino aeróbio associado ao treino muscular. E é isso. São treinos em circuito de alta intensidade para aquela mulher, naquele momento, que vão promover esses treinos uma queima calórica, uma aceleração metabólica alta. Só assim ela vai conseguir queimar essas gordurinhas abdominais. Exatamente. Porque E o tipo de treino muda muito, né? Porque gente. lá, eu falo, né? Aquela mulher que chega com o cabelo solto na academia, maquiada. Não, isso já vai me dando um ranço quando eu vejo. E chega, e sai desse jeito, né? E do jeito que Não ela chegou, ela derruba sai. uma Não. gota de suor. E aí, gente, esse treino não vai perder barriga. Sinceramente, ele não vai. A gente precisa mesmo trabalhar com intensidade pra gente ver Sim. queima de gordura, né? Lívia, E seja também- em que... Desculpa. Não, e Eu também sou mais assim, velha. não, e também a gente tem que pensar assim, quando a gente fala assim, combinar exercícios musculares com exercícios aeróbicos, mas o tempo entre eles tem que ser curto também, não adianta nada. Vai lá, faz um estímulo muscular, para. Agora eu vou correr 30 segundos lá, agora eu volto para cá. Não, essa intensidade também tem que ser nesse intervalo curto entre uma série e Não outra. dá pra Tanto conversar com a muscular- amiguinha. não dá. Não. Então, assim, você tem que combinar sim, mas essas Nem com séries têm que ser personal. curtas e muito intensas e rápidas. Eu acho, é exatamente isso que eu ia falar. Complementando o que a Leila está dizendo, você tem que estar sempre levando a sua aluna, essa pessoa, no limite em todos os treinos. Não importa se é um limite, um treino de volume, de várias, de altas repetições, se é um treino de intensidade, mais voltado para hipertrofia e força, de poucas repetições e muita carga, ela tem que estar no limite, porque a gente cansa de ver também a mulher colocando pouca carga, fazendo um trabalho de costas, por exemplo, você vê que não está virando nada. E eu costumava brincar com as professoras ali, com a nossa equipe, falava, gente, mulher fazer treino de florzinha não dá resultado, é treino de cabra macho, gente. Você tem que ter o esforço ali, você tem que estar no limite o tempo todo. Seja em que nível você tiver, mas você tem que estar no limite. E é isso que eu oriento as minhas pacientes. Eu falo, olha, quando eu falo para você que você precisa de 3 dias na semana, no mínimo, de exercício muscular, é preciso falar para o seu treinador, quem está te orientando, que ele precisa ser intenso. Uhum. Porque não adianta eu passar para você e deixar os seus hormônios equilibrados e você não atingir o limite que vai modificar aquela musculatura. Né? E é muito comum, principalmente aquelas que não têm orientação para treinar, que treinam numa academia de alto fluxo, que fica meio que largado lá, né? Então eu falo, essa paciente 40 mais, eu falo para ela, investe menos no cabeleireiro, e investe mais no nutricionista, no educador físico, porque ali você vai estar prevenindo muitos gastos futuros e você vai ter muito mais resultados, né? Então é importante que o profissional olhe a individualidade mesmo, né? Então, às vezes, o treino da sua amiga não vai ser o ideal para você. Não, de forma alguma. E sempre tem que andar, nesse caso aí da gordurinha abdominal, as mãos sempre tem que estar juntas. A reeducação alimentar com a atividade física. Então, o nutricionista cuidando de uma parte e o educador físico cuidando da outra parte. Porque tem que andar de mãos, assim, juntas. Não tem como. Se você só treina e não se alimenta bem, alguma coisa vai ficar errado. Se você só se alimenta bem e não treina, aí então esquece, né? Então tem sim que fazer as duas partes corretamente, Lívia. Se você quer ter um resultado, tem que se esforçar. Exatamente. Fazendo uma observação de novo em relação ao sono também. Né? Você pode estar super bem na sua alimentação, equilibrada, balanceada, muito bem condicionada. Se você não dormir bem também, você não tem a síntese proteica necessária para você construir a sua musculatura. Enfim, é tudo, né? São várias vias que tem que andar de mãos dadas aí. Com certeza. Hidratação. Isso é uma coisa que a gente não falou, né? Hidratação. O músculo, ele precisa de água, né? Então, aquela mulher que fala, ai, mas eu esqueço de tomar água. Minha filha, como que teu músculo vai se regenerar sem água, né? Ele é uma fibra, tem que hidratar a fibra, né? O processo metabólico precisa de água, né? Exatamente. Durante o sono, que acontece em não é todos só no treino, né? processos. Não. Toma água no treino, depois esquece. A hidratação é fundamental. Hoje eu estava dando aula
E uma das minhas alunas falou assim, o remédio do fulano não tá resolvendo. Eu falei, você tá tomando água? Pro meu intestino funcionar. Você tá tomando água? Não. Eu falei, Não, e eu brinco que Qual o milagre? intestino... Não, o intestino, ele precisa de 3 coisas, né? Água suficiente, fibra suficiente e exercício suficiente. A parede intestinal é o músculo, né? Então, eu falo, se você não tem essas 3 coisas, não tem como você falar que o seu intestino não funciona. Ele não tem nenhum problema. Agora, eu tô fazendo as 3 coisas muito bem feitas. Aí precisa ser avaliado. Aí tem alguma coisa relacionada. Mas se você não tá fazendo o básico, não adianta tomar remédio, não adianta procurar profissional. Não tem. Você tem que fazer o mínimo tô aqui possível. pensando, você já viu quanta coisa que a gente já falou que é um músculo, o coração, Nossa, o o corpo intestino inteiro. E como a gente não sensacional. treina? Como pode, É gente? por A gente só precisa treinar a nossa musculatura. Ô, Leila, minha é por nossa. isso... Não, quem é minha paciente está assistindo já vai saber. Eu sou extremamente chata com essas 3 coisas. Então, assim, a minha paciente, seja ela 40 a mais, seja ela de 15 anos, ela vai sair do consultório com prescrição de exercício, com hábitos alimentares, água e prestar atenção na saúde cardiovascular, principalmente aquelas que treinam. Então, essas coisas eu fico muito no pé. Eu chego a ser chata. Parabéns, então, às vezes, viu? a paciente... Porque, a olha, paciente chega no consultório e não fez o que eu falei, já chega e fala assim, já sei que eu vou tomar bronca. Não comecei a academia. Ela já chega e já fala isso. Porque ela sabe que eu vou falar de novo, eu vou falar de novo, e tá no prontuário. Então, daqui 2 anos, se ela chegar com diabetes, eu vou falar, olha, você lembra viu lá aqui que eu atrás? passei pra você? É. E elas falam. Eu já tive paciente que chegou chorando, depois de 1 ano que foi na consulta, ela voltou 1 ano depois pra rotina. Aí eu falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela aconteceu. Há 1 ano atrás eu estive aqui, eu estava com uma resistência insulínica, que é o pré-diabetes. Você me deu essa, ela guardou. Você me deu essa receita, falando de tudo, eu não fiz nada. Agora, faz 1 mês que eu comecei a insulina, eu tô diabética, e assim, eu tava até com vergonha de voltar aqui, porque você tentou salvar minha vida e eu não fiz o que você orientou. Então, assim, é uma coisa que não é história pra boi dormir, né? Sim. É uma coisa que a gente vê no dia a dia, que a gente busca informar, né? E eu sempre falo, não precisa ter dinheiro para fazer exercício, Não. né? O que a gente pode fazer, assim, hoje, na pandemia mesmo, a gente viu muito isso, né? Treinos ao ar livre. Nós demos aulas não na praça. Não precisa ser rico para fazer exercício, não é? Pequenas mudanças fazem grande diferença, assim, grandes diferenças assim na vida de todo mundo. Mudar um hábito por dia pode te salvar de várias doenças, né? Então, assim, porque se você falar assim, ó, para um paciente ou para um nosso cliente que, olha, você precisa parar de tomar refrigerante hoje, cara, não vai acontecer. Sim. Então, assim, tudo bem, você que toma refrigerante todos os dias, 1 dia só da semana, fica sem tomar um refrigerante. Na outra semana, 2 dias. Para você que fuma 5 cigarros, eu não faço nem ideia de quanto que é, porque um só que você diminui ao dia. Então, mude um hábito e salve a sua vida. Essa mudança vai fazer grande diferença. Então, um hábito que você mude por dia. Sobe elevador? Vai de elevador? Sobe escada. Ah, mas você mora no último andar? Sobe até a metade, pega o elevador da metade para cima, tá? Estaciona o carro. Ah, eu sempre gosto de estacionar perto? Estaciona longe. Vai andando até lá. Então, essa mudança de hábito com certeza vai fazer grande diferença, né? Então, muita gente às vezes reclama e tá ali, ó. Você não precisa, né? Ah, agora eu não tenho condições de pagar isso ou aquilo. Mas você pode, no dia a dia, fazer isso por você com pequenas mudanças. E valorizar cada conquista, né, Leila? Então, Sim. assim, às vezes, com essa questão de mídia muito, muito fácil, né? As pessoas têm se comparado muito com blogueiros, com artistas, né? E eu falo isso para minha paciente, tira uma foto de como você tá agora, daqui 1 mês tira outra foto e vê o tanto que você evoluiu. Ah, você não treina nenhum dia, quer começar 5 dias na semana, daqui 1 mês você já tá parado de Mas novo. é o que a gente mais... Eu estava conversando com a Não Bia, é? né? A gente até sabe quem que é um aluno novo que vai todo dia com aquele tênis está brilhando, né? A primeira semana, 5 vezes por semana. A segunda semana até pode ir 5 vezes. Aí já começa a minguar. Aí 3 vezes e tal. Então, assim, é melhor você começar 2 vezes na semana. Com E regularidade. aí, com regularidade, aí vai aumentando para 3, e aí seu corpo vai sentindo a necessidade. Porque o seu bem-estar é
tão bom. O que você sente pós-treino é tão bom, mesmo quando você tá cansada. Quando você passa dos 5 minutos, quando você começa a se exercitar, você com certeza vai falar, ainda bem que eu vim. Porque, assim, o bem-estar que você sente após a prática de atividade física é imensurável e você cada vez vai querer treinar mais. Você vai virando uma bola de neve. Aí eu quero treinar, e aí você começa a ver resultados porque você mantém a regularidade. A gente está cheio de casos nesses nossos 26 anos de história de Corpore, cheio de casos de pessoas que falam pra gente, eu não gostava de fazer atividade física. Isso para mim era um remédio. Hoje eu não fico mais sem. Porque começou com sabedoria e bem orientado. E eu sempre falo, né? Muitas vezes vai ter uma atividade física que você gosta mais. Então, comece por ela, né? Nem que for em pouca intensidade. E aí, vai trabalhando a sua mente, né? O seu corpo a favor da atividade física, e aí você vai vendo, bom, então agora eu já tenho esse costume, já tá na minha agenda lá o horário do exercício, e aí vai colocando exercícios que você sabe que são importantes, como a musculação, né? Então é importante que a gente alie exercícios que gosta e exercícios que são necessários para que a gente tenha um bom condicionamento físico, uma boa massa muscular, para prevenir lesões e tudo mais. Mas é importante que nesse nosso meio do dia a dia, então assim, eu sou uma pessoa que gosto muito da corrida, mas eu sei da necessidade da musculação. Então eu mesclo os dois para que eu faça exercícios que me dão prazer e exercícios que são importantes para minha saúde. Então é importante que a gente vá fazendo isso para a gente beneficiar tanto o corpo como mente, espírito, que é importante esse equilíbrio como um todo, né? Claro. Então, é necessário também, muitas pacientes, mas eu só gosto do Pilates. É importante o Pilates, é importante a yoga, é importante meditação, é importante todas essas práticas que aliam a mente com o corpo. Mas também a gente tem que lembrar da importância do músculo. Então, a gente tem que pensar nesse exercício resistido, nesse exercício de força, por mais que não seja o que você mais goste, mas é o que você precisa. Então, a gente tem que trabalhar o prazer com o benefício também. É obrigatório. Eu acredito que para mulheres acima dos 40 e menopausadas, principalmente, a musculação, o trabalho resistido é uma obrigação, é obrigatório. Não tem como fugir, não tem escapatória. Exato. É isso que vai promover a saúde dela para o resto da vida. E a gente sabe que, assim, principalmente aquelas pacientes que estão em uso de reposição hormonal na pré e na pós-menopausa, a atividade física ela vai contribuir para o melhor metabolismo desse hormônio, para a melhor excreção da parte desse hormônio que não é boa, para a manutenção dos ossos, para a manutenção da saúde cardiovascular. E é importante a gente lembrar que o músculo ele tem receptor hormonal. Então, mesmo aquelas pacientes que não praticam, que não podem fazer reposição hormonal, ao aumentar a massa muscular, vão ter mais benefícios com a produção endógena mesmo de hormônio. Um exemplo dele é a testosterona. Então, eu vejo muitas pacientes falarem que, minha libido tá ruim, eu quero repor hormônio. A gente tem que lembrar da importância da testosterona para quem faz exercício muscular. O próprio exercício muscular, ele vai aumentar a adesão dos receptores com a testosterona endógena, porque eu não sei se vocês sabem, a testosterona ela é um hormônio que ela é produzido na mulher 50% pelo ovário, que entrou na menopausa, parou, mas 50% pela suprarrenal. Então, a suprarrenal jamais vai entrar na menopausa. A suprarrenal vai continuar produzindo essa testo. Só que essa testosterona, ela pode ser produzida, mas ela só vai ser ativa se ela tiver boas condições para isso. Lembra do sono, lembra da água, lembra do músculo, e é muito importante isso. Eu vivenciei isso na prática. Vou contar um segredinho para vocês. Eu estava fazendo 3 treinos de corrida por semana e 3 treinos de musculação. Uma musculação meia boca, aquela musculação, né? Só para manter ali as coisas. Eu fui. E aí, em dezembro, eu fui fazer meu check-up cardiológico, que eu faço todo mês de dezembro, e a minha cardiologista falou assim, Lívia, você viu que os seus níveis de testosterona estão baixos? Primeiro que a gente não vai muito por níveis laboratoriais de testosterona na mulher, porque os exames são muito falhos, né? Mas o que acontece? Ela viu e falou assim, nossa, você já suplementou? Você acha que vale a pena suplementar? Eu falei assim, bom, deixa eu ver o que eu tô fazendo e o que eu posso melhorar para eu aumentar a minha sensibilidade à testosterona. E aí eu fui analisar meu treino e conversei com meu marido, que é educador físico, e aí ele até me sugeriu, eu pensando, então eu comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo do que eu acordava e mudar meu treino para mais cedo, porque aí meu cortisol tá maior, tá
mais, e eu produzindo mais melatonina, produzia mais testosterona à noite. Já fiz isso. E aí eu comecei, em vez de 3 de corrida, 3 de musculação, eu passei para 5 de musculação, 1 de corrida, e aumentei a intensidade do meu exercício muscular. Só de ter aumentado a minha massa muscular, em 3, 4 meses, a minha libido aumentou muito. Nem dosei minha testosterona de novo, mas eu tenho certeza que ela tá muito maior do que ela estava em dezembro. Eu tô menos cansada, tô mais disposta, minha libido tá maior, o orgasmo tá melhor, ganhei mais massa muscular, o corpo ficou melhor, só dessas mudanças. Então, muitas vezes a gente sabe na teoria, mas a gente não põe tão na prática. Na hora que a gente faz a prática direitinho, a gente fala, putz, era isso. E não é? Vocês ouvem muito isso das alunas, essas transformações no dia a dia, com as mudanças de treino e tal? Total, disposição, libido, mesmo a libido. Sim. Muitas relatam que melhoraram a libido com a maior regularidade, com o sono mais prolongado, mais profundo, indo deitar mais cedo também. E água, né, Lívia? Putz, a água, a maioria não toma de forma adequada. Então, é o que você falou, são pequenas mudanças. Um sono melhor, um treino com mais regularidade, uma hidratação melhor, promove grandes mudanças, né, na vida de uma pessoa que vai te agradecer pro resto da vida também. Com certeza. Vocês têm pacientes, assim, que vocês lembram que estava nessa fase de menopausa e não fazia nada, e aí começou a treinar, começou a melhorar os sintomas da menopausa? Vocês tiveram pacientes, assim, no dia a dia de vocês? Sim, a gente costuma falar que é o papo de esteira, né? Enquanto a gente tá lá na esteira, mesmo que ela tá lá fazendo, né, ou terminando o treino, Alongando, que a gente sempre vai aquecendo, alongar, né? a gente sempre bate papo e elas sempre relatam, né? Que o tanto que melhora, nossa, olha, eu coloquei uma roupa, eu coloquei uma blusinha, eu já senti melhor, a minha musculatura tá melhor e antes não estava, né? Então, passei a treinar, passei a sentir isso aí. E isso aí vai te motivando cada vez mais. Quando você tem ali quando você é visível o resultado de você conseguir treinar, são as metas que você tem que alcançar e você tem que celebrar isso, você tem que comemorar. Então, a gente fala que são as metas alcançáveis, né? Então, não adianta nada quando você começa a treinar, isso é uma dica para você aí, voltando lá para você que ainda precisa treinar. Quando você vai, qualquer coisa que você for na sua vida, você tem que ter um objetivo claro, né? E você tem que ter algumas metas de curto, médio e longo prazo. Então, assim, eu vou te dar uma dica para você que vai começar a treinar. Faça uma meta assim, ó. Então, eu vou começar a treinar a semana que vem. A minha meta é terminar a semana com 3 treinos na semana. Mas você tem que ter foco, hein? Você tem que ter como objetivo fazer esses 3 treinos. Aí, quando você terminar a semana, fez esses 6 treinos, comemora. Fala, poxa vida, hein? Vai lá e compra uma calça nova. Compra uma calça nova de treino. Se presenteia, a gente né? sempre pensa assim, eu quero perder peso. Não. Faz essa meta aí de começar a treinar direitinho aí. Fez. Agora, minha meta agora vai ser aí correr. Então, sempre você tem que ter essa meta, mas comemora. Tem que ser meta alcançável. Porque se você fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos. 10 quilos numa semana. Né? Quero usar aquela roupinha lá, né? Ficou 500 anos sem treinar. Aí você quer usar a roupinha, você quer perder 15 quilos numa semana. Então, assim, não faça isso, porque você vai se frustrar e aí vai ser ruim pra você, tá? Sua autoestima que já tava ali querendo aquilo lá, não vai ser legal pra você. Então, assim, estabeleça a meta, assim, alcançável, que você vai lá e fala, opa, fiz. Que legal, é isso aí que você falou. Vou lá até comprar uma roupa, porque semana que vem eu vou treinar mais e eu quero estar lá bem bonitinha, tá? Então, essa é uma dica. Outra dica pra você se relacione com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Isso que eu ia falar. Só. Essa é uma frase que a gente ouve muito, mas que é infalível. Se relacione com pessoas que têm o mesmo propósito. A gente tem que ter compromisso primeiro com a gente. Você tem que ser a sua prioridade. Mas se você tiver compromisso com uma outra pessoa, poxa, você vai, hoje tava 15 graus, mas eu tinha marcado um compromisso com a minha irmã de pedalar às 7 horas da manhã. Opa, o reloginho tocou ali, 7 horas da manhã, a gente estava saindo para pedalar com 15 graus. Nós nos comprometemos ali, Então, a gente tem que ter isso é uma dica para você. Então, assim, sempre, eu tô desanimada. Opa, mas eu marquei com ela, eu tenho esse compromisso, minha coleguinha tá lá. Então, essa é uma dica boa, hein? E tem muitos grupos, né? Eu, por exemplo, eu participo de um grupo, vou até fazer um merchan aqui.
É um grupo de corrida que a gente tem lá uma parceria lá da Corpore com a assessoria do Igor Lorenzato. E a gente criou, eu falo que a gente criou porque foi eu mesmo que ajudei a Camila. A gente estava lá uns 3 anos atrás, eu estava de pós-parto e e o pessoal da assessoria já corria. E eu já corria antes, mas eu nunca corri com assessoria, porque eu tenho uma assessoria em casa, né? Mas aí eu comecei a correr com as meninas por um único motivo. Eu estava saindo de uma gestação com sobrepeso, sem condicionamento, porque eu tinha ficado 10 meses sem correr. Então, acima do meu peso, sem condicionamento, para voltar. Putz, dá uma preguiça, você começa a correr, você já não consegue mais. Você fala, como eu corri uma meia maratona, se eu não consigo correr nem 1 quilômetro agora? E aí, eu comecei a ir na assessoria para me motivar mais. E nós criamos um clube das Lolôs. Então, assim, só as mulheres da assessoria, uma apoiando a outra. E a gente faz encontros mensais. São super divertidos os nossos encontros. Uma apoia a outra. Então, são mulheres empreendedoras. Tem médico, dentista, nutricionista, professoras, tem de tudo um pouco, e sempre com um único objetivo: aplaudir a vitória da outra. Então, a gente se estimula. Tem uma que corre uma maratona a um tempo absurdo, tem outra que só consegue correr 5 quilômetros e tá tudo bem. E é uma incentivando a outra, uma apoiando a outra. Então, é uma coisa tão gostosa, é um clima tão benéfico, assim, que ajuda não só naquela questão cardiovascular ali, mas mental, social. Então, assim, muitas vezes é a melhor coisa para começar, né? Se alia a outras pessoas que estão querendo, que estão ali para apoiar umas às outras, seja no circuito de beach tênis, seja numa dança, né, numa turma de dança, seja numa assessoria de corrida, e numa própria academia que tem essa integração. A nossa, por sinal, é muito boa nisso. Então, a gente tem muitas coisas para incentivar, para beneficiar essa melhora do comportamento, né? Sim, e a chance de você desistir é mínima. Mínima, porque se você desistir, vai ter um outro ali para te puxar, né? Com então, certeza. essas coisas a gente precisa passar para vocês, para que vocês coloquem em prática e consigam. É fácil? Não é fácil. Não dá uma preguiça, Leila? 15 graus, de tocar o despertador, você fala, ai, mas se eu dormisse mais uma horinha aqui embaixo do cobertor... Acho que eu não vou. Não é fácil. A gente tem os compromissos de trabalho, tem os compromissos da família, quem tem filhos e tudo mais, mas esse é um compromisso com você, né? Você precisa ser sua prioridade. Se até os 40, se até os 50 não foi, que seja agora, nunca é tarde, né? E o nosso podcast está chegando ao fim, infelizmente. Esse bate-papo tão gostoso, rápido demais, né? Nossa! E aí foi muito gostoso. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, assim, inspiradora para as nossas mulheres 40 a mais. Pode começar, Bia. A mensagem que eu tenho para essa mulher de 40 a mais, essa mulher que está entrando na menopausa agora, é a pergunta chave: como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer de forma saudável ou você quer envelhecer dependente, seja do que for? Remédio, cuidador, hospital, cadeira de roda. Eu acho que a coisa mais triste que pode acontecer na vida de uma mulher, de uma pessoa, é a falta de autonomia, a falta de independência. Então, a minha dica de ouro é exatamente essa: vá procurar uma atividade física, vá promover a sua saúde para que você possa ter uma longevidade com qualidade. Então, é isso, né? Viver bem. Hoje em dia as pessoas vivem muito, só que esse viver muito tem que ter qualidade. Então, procura já uma atividade física e garanta a sua autonomia. Perfeito, dona Bia. E você, Leiloca? Vai lá. Bom, a minha dica aqui é a frase da minha vida aqui para você que ainda não começou. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar o que não está bom e nunca é tarde para melhorar o que está bom, tá? E outra coisa, ninguém vai fazer a sua parte, ninguém vai fazer por você. E eu quero deixar claro que é comprovado que o exercício físico é o tratamento para os seus sintomas da menopausa. Com certeza, apoiadíssimas. Queria agradecer de todo o coração vocês terem saído do conforto de vocês para virem aqui. Poxa. São profissionais muito competentes, muito admiradas Obrigada. por mim, pelo trabalho de vocês, pela história de vocês. E Olivia, eu fiquei aqui um dispensarem tempão esse assim, ó, tempinho porque, aqui olha, comigo. gente, será que agora ela vai parar de ser médica e vai ficar aqui, ó, fazendo só isso? Lívia! Eu fiquei aqui, ó, eu não sei se
Você viu, acho que eu falei, "Não, se concentra. Parabéns, eu adorei Muito obrigado. isso. E assim, eu acho que essa informação de qualidade já faz valer, né, esse tempinho que a gente teve aqui. Se a gente conseguir mudar ou virar a chavinha de uma pessoa que seja, que parou para ouvir, que parou para assistir, a gente já valeu a pena, não é? Nossa, É com isso que eu certeza. sinto, eu acho que é isso que vocês Nossa, sentem também, nós né? aprendemos muito, inclusive, né? Então, assim, fico muito feliz de poder passar essa informação de qualidade. Espero que pelo menos algumas pessoas sejam tocadas com as nossas dicas de hoje. O nosso podcast, ele está disponível no Spotify, para quem quer escutar no carro, fazendo exercício, ou também para quem quiser assistir na íntegra com as imagens no YouTube. Lembre que nessas duas plataformas, toda vez que vocês se inscreverem, ativarem o sininho, a gente consegue passar para mais e mais mulheres. E para quem seguir no Instagram, a gente vai colocar recortes pausados no decorrer das postagens. Queria agradecer todas que tiveram esse tempinho escutando ou vendo as nossas imagens, que vocês possam utilizar e, principalmente, compartilhar com aquelas pessoas que vão se beneficiar dessas informações. O podcast está terminando. Até o próximo, por uma vida com menos pausa. Lembre-se, dê um play na sua vida.